Graças a Deus. Olá, boa noite a todos. Nesta tarde de sexta-feira, estamos aqui uma vez mais para transmitir o momento da prece. São 6 horas e neste momento entramos em oração na presença do Deus vivo, do Deus que tudo pode, para clamar a Ele, para pedir a Ele, pedir a bênção, pedir a proteção, pedir a cobertura sobre as nossas vidas, sobre a nossa família e também agradecer por tudo que Deus tem feito para nós, ou fez por nós no decorrer desse dia e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Pai querido, Deus de amor, de bondade e de misericórdia, Deus presente, o teu poder sobre as nossas vidas é vigente e grande. E nesta tarde de sexta-feira, meu Deus, eu levanto as minhas mãos para abençoar, ó Deus, esse final de dia, para abençoar a cada família, para abençoar, ó Deus, aqueles que aguardam, aqueles que precisam e aqueles que clamam dos céus os teus favores. Pai querido e Pai bendito, derrama sobre nós o teu poder e manifeste, ó Deus, sobre nós a tua santa, perfeita e agradável vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, ó Pai Santo, produtivo que tivemos na tua presença. Em o nome de Jesus, fale conosco nesta noite, através da palavra compartilhada desta live, e que possa chegar em cada vida, em cada coração, em cada casa, e que possamos compartilhar das bênçãos dos céus, em o nome de Jesus, graças a Deus. Amém, queridos? Que todos vocês possam estarem, agradecendo a Deus por vencer um dia a mais. Estamos aí, chegamos ao final de semana, hoje é sexta-feira, e Deus uma vez mais derrama sobre nós uma graça sobrenatural para que possamos continuar firmados na palavra de Deus. Nós não estamos alegres porque hoje é sexta-feira, Nós estamos alegres porque nós vencemos um dia a mais e Deus está conosco em o nome de Jesus. Amém, queridos? Como é que foi o dia de vocês? Espero que tenha sido um dia de bênção, que o Senhor possa os ter alcançado pela graça e pelo poder. As misericórdias de Deus, elas se renovam a cada dia, a cada manhã, e Deus está conosco para nos fortalecer e nos dar a vitória. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Quero lembrar vocês que logo mais, às 7h30 da noite, estaremos com a igreja aberta e teremos, um período de oração em nome de Jesus. Por esses dias não estamos fazendo os cultos nos formatos normais de louvor e pregação, porque estamos retornando, dessa longa quarentena, e o nosso povo ainda está retornando devagarinho, se adaptando, Ainda tem bastante pessoas que têm um pouco de receio de estar participando da igreja devido à contaminação. Então nós teremos apenas um tempo de clamor, São 45 minutos de clamor, de oração e de busca com muita qualidade em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero compartilhar com vocês hoje
Se você tem uma Bíblia aí e vai acompanhar na nossa leitura, abra aí no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, né? Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e vamos compartilhar, né, esta porção da palavra de Deus aqui, aonde Jesus ele propõe aqui, né, uma parábola. Aliás, é dupla, né? Uma parábola ela completa a outra, né? Que fala aqui a respeito da parábola das ovelhas desgarradas e da dracma perdida. Lucas capítulo 15, enquanto você procura aí, estou preparando aqui meu copo com água. Você também pode preparar aí o seu copo com água, viu? Sua peça de roupa, fotografia, alguma coisa que possa aí representar a pessoa por quem você vai estar orando e por quem você vai estar clamando em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A partir do versículo 1, nós começamos aqui a ler e interpretar esta passagem em que Jesus ele está pregando para os fariseus e para os escribas, né? Os fariseus eram os judeus natos, né? Havia os essênios, os judeus, fariseus e mais um outro, né, chamado de partido lá, que predominava, eram 3 grupos fortes, né, na época. E aqui Jesus está pregando aqui para alguns fariseus e também os copistas da lei, né, os escribas, é aqueles que traduzia os testamentos, né, e escrevia. Naquela época não havia esse tipo de gráfica, né? Então era tudo feito manualmente. E Jesus ele diz assim, melhor, a palavra começa dizendo assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola. Veja bem que Jesus, quando ele recebia aqui os publicanos e os pecadores, aqueles que eram os religiosos da época, né, que tinham o conhecimento da lei, eles então murmuravam, falando de Jesus, porque Jesus se apresentava como Filho de Deus. E as pessoas queriam compreender quem era aquele profeta, né, da atualidade, que fazia aqueles grandes e maravilhosos milagres e prodígios. Mas os religiosos da época, eles não aceitavam que uma pessoa que fosse profeta ou alguém que pregava a palavra de Deus pudesse estar compartilhando com os pecadores e com os cobradores de impostos, né? Os publicanos, porque eles achavam que era uma contaminação e uma aberração, porque julgava que os publicanos, os escribas e os pecadores, eles não deveriam ter parte no reino de Deus. Essa é a grande verdade. E Jesus, como Salvador que veio valorizando individualmente cada pessoa e demonstrando o amor pelas pessoas, então Jesus propõe para eles uma parábola para justificar, né, que aquelas pessoas que eram julgadas por eles pecadores, eles também tinham um valor para o reino de Deus. Eram almas que precisavam serem salvas e resgatadas. E aqui Jesus então propõe
esta parábola para eles a partir do versículo 4, né? O versículo 3 diz: e ele, Jesus, né, lhe propôs esta parábola dizendo, versículo 4 começa dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros e, rejubilando de alegria, volta. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha que coisa maravilhosa, né? Que Cristo está dizendo aqui. Quando ele é julgado, porque ele está ali ministrando, e ali tem pecadores à sua volta, ele é julgado. Esse aí come e se assenta com pecadores. E Jesus, ele olha, né, com certeza, com o coração indulgente do Filho de Deus, perdoador, né? Com certeza olha para aqueles que julgavam e sente no coração uma tristeza. Sim, porque a pessoa que faz um julgamento a ponto de desmerecer uma outra pessoa, ele não tem o conhecimento de Deus. Ele não sabe o valor que uma alma tem. A Bíblia nos diz, um certo versículo, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quando diz: o que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e viesse a perder a sua alma? Então eles não compreendiam, né, que Jesus, ele veio para resgatar o perdido. Jesus, ele se importa com o perdido, com aquele que ninguém dá nada por ele, né? A gente sai para a cidade e no centro da cidade nós encontramos, né, aquelas pessoas que por alguma razão na vida eles se perderam. Esse tempo atrás eu falei mais ou menos dessa situação. Estão ali sujos, moribundos e com fome. Dependendo de que alguém estenda as mãos, ele dê umas míseras moedas. E com essas moedas, obviamente, eles alimentam o seu vício. Alguns têm vícios de álcool, outros têm vícios de drogas e tantos outros vícios. E com aquelas migalhas que recebem, eles também conseguem comprar um pão, um lanche, uma marmita. É mais ou menos assim que a coisa funciona. E nós olhamos para eles e nós não valorizamos, porque achamos que assim como nós temos uma família, temos uma casa, temos um endereço, temos uma responsabilidade, temos uma cama para dormir, temos dinheiro para bancar as nossas necessidades, comprar a nossa comida, nós julgamos também que eles deveriam ser igual a nós. E quando nós julgamos isso, nós não estamos julgando errado. Eles realmente deveriam ser igual a nós, né? Também ter a dignidade de um trabalho e andar limpo, né? Ter uma casa para voltar e não precisar estar ali mendigando o pão, mal trajado,
um cheiro, né, forte por falta de um banho, andando descalço. Então estas pessoas, querendo ou não, elas fazem parte da nossa sociedade. São os que se perderam na vida. São aqueles que são desorientados por um problema de família, um problema pessoal, né? Por uma condição psicológica. E são pessoas desgarradas. São pessoas que precisam serem alcançadas. Precisa que se tenha, né, a condição de alcançar estas pessoas, não somente estendermos a mão para dar uma esmola, digamos assim, né? Uns míseros trocados, umas pequenas moedas. Nós precisamos olhar para estas pessoas e ver, através daquela imagem que muitas vezes é repugnante e revoltoso para aquele que está com família, quando está comendo e alguém passa e pede alguma coisa. Nós precisamos de ver a dignidade que há num ser humano, além daquilo que ele aparenta ser. Jesus está dizendo aqui exatamente isso, né? Quando Jesus ele se assenta com os pecadores, com os publicanos e com os escribas, Jesus é julgado. Porque os fariseus, eles achavam que aquelas pessoas não mereciam ouvir a palavra de Deus, ter o conhecimento e se relacionar, né? Eles achavam que eles deveriam ser excluídos, né, da sociedade e ser excluídos da condição da religiosidade que eles viviam naquele tempo. Havia, né, uma separação muito grande, um julgamento muito grande daqueles que eram e daqueles que não eram. Então havia uma classificação naquela sociedade pervertida, sim, né? Porque o próprio Jesus, ele vem para mudar esta história. Então Jesus, querendo mostrar para eles que a coisa não era da maneira que eles pensavam e entendiam, Jesus então lhe propõe esta parábola e diz para eles, né? Qual homem, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, ele não deixa as 99 no deserto e sai à procura da ovelha perdida, e encontrando-a, né, ele a coloca no ombro e volta regozijando, ou seja, e volta sentindo alegria. E chegando, ele comenta com os amigos dele, né? Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Obviamente que esta parábola, Jesus está afirmando, né, no sentido aqui de que estas pessoas a quem ele está ensinando são as ovelhas perdidas da casa de Israel, pela qual Jesus veio para resgatá-las, né? Porque o Senhor Jesus ainda afirma no finalzinho da parábola que há alegria maior por aquele que se arrepende do que por aqueles 99 que não precisam de arrependimento. Percebe que Jesus, ele valoriza ao extremo o ser humano. Jesus, ele não te julga porque você é uma pessoa que não tem conhecimento dele. Ele não te julga porque você tem um vício, porque você é dependente químico, porque você faz as coisas erradas. Não. Se ele te julgasse por causa dessas coisas, ele não ia propor a salvação, né? Ele não ia preparar a sua redenção através da própria vida dele. E as pessoas daquele tempo, eles julgavam, né? Eles julgavam, nós somos hebreus, nós somos fariseus, nós temos a nossa sinagoga,
e nós guardamos os dias de festas, não é verdade? As luas novas e o dia da congregação solene, não é verdade? Guardava-se também, na época da lei, o dia de sábado. Muito embora alguns agora ainda querem guardar os dias de sábado, mas o dia de sábado se guardava na época da lei. E julgava aquelas pessoas, porque eles não tinham entendimento nenhum, não conhecia nada de Deus e da religião deles, né? Não participavam com eles, eram julgados como publicanos e pecadores, e para eles não tinham valor. E Jesus, ele olha para o pecador, e Jesus dá valor ao pecador. Jesus, ele investiu a própria vida, não é verdade? Para que os pecadores fossem resgatados e fossem trazidos, né, do reino das trevas para o reino da luz. Quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, quando se consagra ali a parte do vinho, a palavra nos diz ali que Jesus, ele pegou o cálice, elevou e fez uma oração e disse: tomai e bebei todos vós, esse é o cálice do meu sangue, da nova aliança que é derramado por todos os homens. Jesus está dizendo que é derramado por todos os homens para o perdão dos pecados. Então Jesus, ele olha para as pessoas que ainda não se converteram, e dentro do coração de Jesus há a esperança de que ele venha se converter. Eu, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa descrente de Deus, mas eu não conhecia as verdades divinas, eu não conhecia Deus. Eu vim me converter ou começar a seguir o caminho nos meus 30 e poucos anos, e durante esse tempo que eu não conhecia, não tinha nada que me julgasse. Por quê? Não havia lei sobre mim, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Então a minha consciência era a própria lei que eu fazia, né? Aquilo que eu fazia era julgado pela minha própria consciência. Se fizesse certo, obviamente que seria bom, mas se fizesse errado, a consciência também, né? A lei da consciência me cobraria aquilo, até o dia que eu conheci o Cristo. E Jesus, ele teve paciência comigo por mais de 3 décadas, né? Até que eu tomasse verdadeiramente uma decisão para o seguir. Aqui Jesus está buscando pessoas perdidas, e as pessoas que são salvas estão julgando Jesus por causa do pecador. É o que dizem hoje muitas vezes, né? Quando as pessoas se convertem, há um testemunho, ela quer dizer assim: olha, eu bebia, né? Hoje eu não bebo mais. Eu fumava, hoje eu não fumo mais. Eu traficava, hoje eu não trafico mais, né? Eu roubava, hoje eu não roubo mais. Eu prostituía, eu não prostituo mais. E a pessoa começa a dizer tudo aquilo que ela foi e tudo aquilo que ela fazia, e que agora, né, ela encontrou a verdade e se arrependeu e se converteu. Essa é a grande verdade. Agora eu digo para você o seguinte: os fariseus de hoje, aqueles que julgam hoje, quando alguém dá esse tipo de testemunho, eles dizem: olha, esse aí fazia tudo errado, eu conheço a história dele, agora ele foi para a igreja, ele virou crente, é o termo que eles usam, né? E diz que agora é santo, né? Ou seja, os fariseus, os religiosos, ainda continuam julgando aqueles que são alcançados pela palavra de Deus. Se eles vivem uma vida errada, eles são criticados porque vivem uma vida errada. Ele mata, ele rouba, ele prostitui, né? Ele é uma ovelha negra. Se ele deixa de matar, roubar e prostituir e ser uma ovelha negra e se torna um servo, ele ainda é acusado porque ele fez tudo errado e agora se diz santo. E Jesus aqui então ele propõe esta parábola, dizendo que Deus, em outras palavras, o enviou, né, para que pudesse alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Foi assim que Jesus disse, lá naquela passagem, aonde aquela mulher cananeia, ela pede ajuda para Jesus, que a filha dela está terrivelmente perturbada, doente e endemoniada. Jesus diz, né, eu não vim senão para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus, ele veio para resgatar as ovelhas perdidas, né? E hoje nós trabalhamos para resgatar as ovelhas perdidas. Nós precisamos nos posicionar, né, de uma maneira tal que não venhamos com o nosso julgamento, com o nosso apontar de dedo e a nossa acusação sobre as pessoas que talvez ainda faz hoje aquilo que nós fazíamos no passado e nos esquecemos que nós fomos tirados do lodo, que nós fomos tirados do pecado, de uma vida toda errada, aonde nós também éramos julgados pelos outros. E hoje talvez, né, nós possamos julgar aqueles, talvez possamos, né, estar julgando aqueles que precisa hoje de serem alcançados. Sabia que todos merecem a salvação e é passível de que sejam alcançados pela palavra de Deus? Por isso o Evangelho tem sido pregado, o Evangelho tem sido difundido. Então não se perturbe não, olha, tem muita religião, né? Tem não sei quantas religiões, tem milhões, tem pessoas que criticam, para que tantas religiões? Só não critica, né? Para que tantos prostíbulos? Para que tantas boates? Para que tantas zonas de meretrício? Para que tantos bares abertos? Para que tantos pontos, né, que vende drogas? Essas coisas ninguém fala que é muito, né? Por que tantos bailes no fim da semana? Tantas boates? Tantas baladas? Ninguém fala que é muito. Ele só fala que é muita igreja. Oh, você viu? Abriu mais uma igreja ali, onde era o barzinho, né? Ah, aquele salão que desocupou lá, tem mais uma igreja aberta lá. Glória a Deus. Ah, queira Deus que aqueles lugares ruins vai fechando, aqueles lugares que promovem a promiscuidade, que promove o pecado, né? Que leva as pessoas a se desonrarem, que leva as pessoas a se perderem na vida, que sejam fechados e que abram portas em que alguém chamado homem ou mulher, uma denominação, seja lá o nome que colocar sobre ela, esteja alguém ali para dizer: há um chamado de salvação para todos. O Senhor Jesus, Ele chama os pecadores para que se arrependam e para que possa receber o seu perdão. Não é verdade? É isso a proposta do Cristo. Ele respeita a todos. Eu digo para você que Jesus, Ele não julga a prostituta, Ele não julga o traficante, Ele não julga o pedófilo, Ele reprova essas atitudes, tá? Ele é contra o pecado, né? O pecado da prostituição, Ele é contra. Mas aquele que se prostitui, que é o homem ou é a mulher, ele é o pecador. Então Jesus, ele quer resgatar esta pessoa, porque o pecado em si não é a pessoa, né? Um traficante, por exemplo, ele comete o ato, o trabalho dele é traficar, mas ele é uma pessoa. Se ele deixa de traficar, aquela pessoa continua agora livre daquele vício ou daquela lícita que ele fazia ou realizava, né? Uma prostituta, né, quando ela deixa de se prostituir, ela deixou um ato, né, algo que fazia mal, que contaminava ela, e ali sobrou quem? Sobrou aquela pessoa agora, que praticava os atos, mas o ato tem que divergir da pessoa. Veja bem que Jesus, ele expulsa 7 demônios de Maria, né? Aquela Maria cuja ele foi visitar o fariseu e ela estava lá. Aquela mulher era endemoniada. O fariseu olhou para aquela mulher e julgou, falou assim em pensamento: se esse que está aqui, estava falando de Jesus, estava na casa dele, se esse que está aqui fosse profeta, ele sabia quem
estar tocando os seus pés, né? E Jesus sabia de fato, aquela mulher era uma mulher pecadora, contaminada, mas Jesus então ele expulsa o mal da vida daquela mulher e o mal saiu. E aí sobrou quem? Sobrou a pessoa, a alma, aqueles que Jesus quer resgatar. Esta parábola da ovelha perdida é assim também, né? Quando alguém se perde, nós chamamos, dizemos que ela se desviou, né? Ela deixou de estar na presença de Deus e procurou as coisas do mundo, né? As coisas que levam ela ao pecado, as coisas que vai degradar a vida dela. E Jesus então está dizendo que esta pessoa precisa ser resgatada. E a maneira que se resgata uma pessoa assim é chegando, dizendo para ela o grande amor que Jesus tem. Jesus, ele não julga o pecador, ele julga o pecado, né? Ele quer que o pecador deixe de pecar e que o pecador se converta agora a ele, para que possa alcançar a redenção e a salvação que é proposta por ele através desse grande feito maravilhoso que Jesus vem na terra e se entrega por nós, né? João, quando ele vê Jesus se aproximando para o batismo, João olha e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Você sabe o que era cordeiro naquele tempo? Cordeiro era aquele animal que era oferecido como sacrifício para perdão. E João olha para ele e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela época se oferecia um animal em holocausto ou sacrifício para tirar o pecado pessoal. Aquele que fazia, né, o ato, o sacrifício, ele tirava o seu pecado. Mas João diz de Jesus aquele que tira o pecado do mundo, ou seja, que tira o pecado de todos. E esse Jesus, ele é vigente nos nossos dias, né? Ele diz que quando nós nos reuníssemos, ele estaria no nosso meio. E Jesus está conosco nesta noite para nos trazer a paz, para nos dar alegria e para nos dar a certeza, né? Que você possa não deixar que esse ente querido seu, da sua família, né? Ou esta pessoa que você conhece, se perder ao ponto de não ter esperança. Não, ninguém se perde ao ponto de não ter esperança. Esta pessoa pode até não ter a compreensão e não ser ajudada, mas o Senhor Jesus nos levanta para isso. Aí Jesus disse, né, para aqueles fariseus ali que estavam julgando, Jesus disse: um homem, porventura um homem que tiver 100 ovelhas, e se uma se perder, ele não deixa as 99 segura e não vai buscar a que se perdeu? Exatamente o que Jesus veio fazer. Jesus estava dizendo para aqueles fariseus, sem julgar eles, falando para eles: olha, se vocês já pertencem ao aprisco, se vocês já estão salvos, eu vim para salvar esse que está perdido. Não julgue, né? Não julgue. Eles também merecem. Eles são filhos de Abraão. Eu vim para cumprir o desejo do meu Pai, que todo mundo se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Paulo fala lá em Timóteo isso, né? Para que nós possamos orar por todos os homens, porque é da vontade de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que esse pleno conhecimento da verdade possa alcançar as vidas que estão à nossa volta, possa alcançar as nossas vidas, né? E eu poderia te fazer uma pergunta agora, viu? Na direção de Deus. No contexto, né, daquilo que nós estamos pregando aqui, né? Daquilo que nós estamos pregando aqui, em Lucas 15, você se colocaria como quem? Como o publicano e pecador? Ou você se colocaria como o fariseu e o escriba? O publicano e o pecador é aquele que está pecando, está errando, mas ele tem desejo de alcançar a remissão dos seus pecados.
e ele procura ouvir a palavra de Deus. Tá? O fariseu e o escriba é aquele que julga que eles não têm direito. Será que você, como fariseu e escriba, tem julgado que alguém não tem direito da salvação? Alguém que nós conhecemos que faz tanto mal para a sociedade, ou talvez pessoas próximas que nós conhecemos que faz mal para a família, né? Julgamos que para eles não há solução e não há remédio. Quem que nós somos nessa história? Os fariseus e os escribas, aqueles que julgam, ou os publicanos e os pecadores que estão à procura do Cristo para ter a redenção pelo sangue do Senhor? É um momento para se pensar, viu? É um momento para você colocar e julgar, para você olhar à sua volta, para você contemplar o patamar que você se encontra, o seu nível espiritual, o seu nível financeiro e familiar. Em contrapartida, você vai comparar com aqueles que nada têm. Talvez eles não têm uma cama para dormir, eles dormem sobre um papelão embaixo de uma marquise. Tá? Podemos julgar essas pessoas? Não. Podemos repreender o mal na vida delas e estender as mãos. Não somente orar, porque a palavra diz que se alguém passar tendo alguma necessidade, não é simplesmente para você bater nas costas deles e dizer vá em paz. Você precisa sim estender as tuas mãos. Tiago fala a respeito de fé e obras. O que é fé? Fé é acreditar em Deus, é orar, é esperar por um amanhã melhor, é orar por uma bênção, por uma situação, por uma causa. Ou seja, fé é a ação nossa através das palavras e a expectativa da espera daquilo que nós temos a certeza de que vamos receber. Obras, o que é obra? Obras é feito, obra é atitude, né? O que é melhor você fazer? Orar para uma pessoa que está com fome ou dar uma marmita para uma pessoa que está com fome? O que é melhor você fazer? No dia de frio, no dia de chuva e tempestade, orar pelas pessoas que dormem na praça embaixo das árvores ou levar uma coberta e dar guarida a eles? Nós precisamos aprender muitas coisas, queridos, tá? Para que nós possamos verdadeiramente fazer jus a esse tão grande sacrifício que o Senhor nos tem dado, viu, queridos? Então que Deus possa nos abençoar e perdoar os nossos pecados. Nós somos muito falhos, tá? Nós não compreendemos as coisas, nós não temos a visão da realidade diante dos nossos próprios olhos. Todos são chamados à salvação. Esses dias atrás nós pregamos a respeito ali, falamos em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, que nós somos criaturas de Deus, mas Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos dele, a partir de que nós aceitamos e cremos em Cristo. Teve um dia que você aceitou Jesus na sua vida, foi feito um apelo, Você aceita Jesus na sua vida hoje? Você disse sim. Eu aceito Jesus na minha vida, eu confesso os meus pecados e peço para que o Senhor possa perdoar os meus pecados. E eu confesso o Senhor como único e suficiente Salvador. E ali a sua história mudou. Estas pessoas precisam disso. Então Deus quer levantar pregadores, homens e mulheres, pessoas bem posicionadas para fazer a obra dele. Fazer a obra de Deus não é fácil, precisa ser forte, precisa ser destemido, Você precisa ter um espírito de ousadia. Deus ele não deu um espírito de covardia. Se você recebeu de Deus, Ele te deu um espírito de força, para que você possa vencer. Ele está contigo. Deixa Ele te usar. Seja instrumento nas mãos de Deus e que o Senhor, através da tua vida, possa realizar a vontade dEle e você seja ganhador de almas. A palavra diz que aquele que ganha alma é sábio e aquele que ensina muitos brilharão como as estrelas. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Que esta tarde, início de noite de sexta-feira, através desta palavra, o Senhor possa ter trazido paz ao teu coração, alento ao teu coração e acima de tudo ter te ensinado
alguns modos que talvez nós temos nos descuidado e temos aí convivido com situações sem perceber que estamos errando, mas o Senhor nos corrigiu, nos exortou pela palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar vocês. Quero orar agora pela família, viu? Pela tua família, pela tua casa, pela tua causa. Você aí onde você estiver, vai orar comigo, Deus vai alcançar, vai dar uma resposta. Você que tem aí uma peça de roupa, você que tem uma fotografia, uma carteira de trabalho, um documento representando uma pessoa, né? Você que está com seu copo com água aí, vamos orar em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Senhor é o Deus que se manifestou em carne para destruir as obras do maligno. Nesta tarde, Senhor Jesus, eu me coloco diante, ó Senhor, destas pessoas, através desta live, para levar a Tua palavra, uma palavra de conciliação, uma palavra de amor, uma palavra de esperança e uma palavra de bênção. Toque agora, Senhor, nesta família, abençoe esta mãe, este pai. Talvez esse casal esteja preocupado com a situação que estão vivendo, as dificuldades que estão passando, ó Deus. Talvez os filhos sejam uma grande preocupação agora, neste momento, para esta pessoa. Pai querido, vai fazendo a obra. Talvez esse pai esteja doente, ou esta mãe esteja doente, ó Deus, necessitando de alguma coisa. Ó Senhor, talvez as portas estejam fechadas, esta pessoa está passando necessidade financeira, necessidade de alimento, ó Pai, está em desatino, com o coração entristecido. Ó Deus, envia neste momento a bênção e a resposta pelo poder do Teu Espírito Santo e coloque, ó Deus, a paz. Ó Deus, que a virtude do Teu amor nos cubra, Senhor, nesta tarde. Nos dê, ó Deus, um final de semana de bênção. Ó Deus, que possamos encontrar, ó Pai Santo, refrigério na nossa alma e a paz de espírito pela oração e pela busca. Pai querido, em nome de Jesus, eu consagro agora esse copo com água, para que possamos tomar desta água e alcançarmos a cura. Eu consagro, ó Deus, esses objetos que estão sobre a mesa ou na mão desta pessoa, esta mãe que ora desesperadamente dizendo: Senhor, alcance o meu filho, liberte o meu filho das drogas. Oh Deus, muda a história do casamento do meu filho ou da minha filha. Senhor, afaste de nós esse mal, todo esse medo, ó Pai. Tire agora e restabeleça a Tua justiça e fortaleça o Teu povo. Eu abençoo essa tarde, eu abençoo, ó Deus, a minha casa, a minha família, a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação, pelo poder do Teu Espírito Santo. Que haja paz nas nossas vidas e que a virtude do Eterno esteja sobre nós e nos faça viver e termos, ó Deus, o testemunho da transformação do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, viu? Beba aí do copo com água agora, beba da graça, beba da restauração, da paz de espírito e tranquilidade de alma, do refrigério, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado a todos. E amanhã, sábado, nós não teremos a live, né? Mas no domingo, tá? Nós teremos a live da transmissão da palavra. Domingo estaremos com a igreja aberta e recebendo ali as pessoas. Esperamos vocês lá. Fiquem todos na paz. Obrigado aí pela companhia e fiquem com Deus. Deus os abençoe.